Segundo bloco 30 Ideias, hoje falando sobre educação e tecnologia, com os nossos convidados. O presidente do Conselho Estadual de Educação do Ceará, Padre Zé Linhares, com o professor universitário e especialista em psicanálise, Tiago Luiz Albuquerque, e com o professor doutor da Universidade Federal do Ceará, Herbert Lima Vasconcelos. Ele que integra o Instituto UFC Virtual da Universidade Federal e é diretor-geral do Centro de Educação à Distância do Ceará. No quadro musical, estamos com a presença desse grande talento da música, Sérgio Oliva. Que contribuições a tecnologia digital traz para a educação? Eu penso que o Herbert, que tem uma experiência viva, porque ele tem um centro, eu digo a você, Herbert, que eu tive pela primeira vez, o Tiago, que também é de Sobral, eu não conhecia aquele centro. Nunca pensei que Sobral tivesse um centro, eu chamaria de high-tech, né? Alto nível. Você me disse que está mais ou menos com quantos cursos à distância? Bom, vou tentar responder a sua pergunta e a do Olavo e, ao mesmo tempo, resgatar um pouco a discussão do primeiro bloco, né? Acho que esse primeiro ponto que o padre Zé Linhares colocou sobre a importância da valorização e do reconhecimento do professor na inserção dessas tecnologias, ela passa também, além desse processo de capacitação que eu citei, pelas melhorias salariais, pelos planos de cargos e carreiras. Eu compreendo que há hoje um estímulo e diversas políticas públicas, tanto a nível federal como a nível estadual, que valorizam o papel do professor e isso acaba incentivando também a inserção dessas novas tecnologias, mas elas são passíveis também, todo esse processo é passível de evolução. E aí, como o padre Zé Linhares colocou, nós temos duas experiências muito interessantes hoje no estado do Ceará, públicas, que são referências nacionais, né? E aí eu vou pegar um pouco aqui a fala do meu colega Tiago, que é primeiro os cursos à distância, já que a gente está falando de tecnologias digitais, naturalmente aqui o nosso debate acabou indo para a educação à distância. Então, hoje nós temos modalidades de ensino a nível de graduação, de aperfeiçoamento, de pós-graduação e até em nível de mestrado acadêmico e profissional, onde a educação à distância é a metodologia de ensino utilizada. Nós temos, muito bem lembrado aqui pelo professor Padre Zé Linhares, diversas instituições que não são sérias com a educação à distância, né? Que fazem, às vezes, cursos através da internet, que certificam, mas no estado do Ceará nós temos universidades públicas, como é o caso da Universidade Federal do Ceará, que tem mais de 6 mil alunos espalhados em 30 polos do interior do Ceará. Esses alunos hoje não precisam se deslocar até a capital, nem aos grandes centros. Eles assistem aulas através da internet e em momentos presenciais, em polos de infraestrutura subsidiado pela prefeitura, pelo governo do estado, pelo governo federal, e recebem um diploma de graduação, né, um título ou de bacharel, ou de licenciado, ou de especialista, através da educação à distância. E a segunda experiência, né, que aí é a que nós temos hoje em Sobral, nós temos um centro de educação à distância, que é um centro de excelência e referência na América Latina, um equipamento público com mais de 12 mil metros quadrados de área, que consegue, de dentro da sua infraestrutura, transmitir educação, produzir material didático, produzir sistemas e mídias digitais, fazer aulas online, formar professores e capacitar também alunos através da internet. Padre Zé Linhares, como é o desafio para a implementação dessas tecnologias na educação? Olha, nós temos um programa do governo federal que é o Pronatec. O Pronatec, ele... Ainda está vivo? Está vivo, tá? Ele tá com a vela, ele está com a vela na mão, a crise está grande. A crise está grande. Porque nós tínhamos um projeto ano passado de 3 milhões de inscritos no Pronatec e este ano, 2015, só 1 milhão, né? Quer dizer que caímos bastante, né? Bastante. Mas o Pronatec, ele coloca à disposição, sobretudo, da classe menos favorecida, uma série de instrumentos tecnológicos e, sobretudo, instrumentos digitais que possibilitaria, digamos, o passo qualitativo que aquela classe sofredora, que não tem
condições econômicas de alcançar. No entanto, a gente tem de sempre fazer a distinção. O Tiago fez uma distinção, porque tudo não pode ser só bom, tem o ruim também, né? Mas eu tive agora em 2 escolas onde é colocado o Pronatec. O que é que eu descobri? Em primeiro lugar, a autoestima do aluno. E essa autoestima do aluno, ele contagia o seu meio. Eu fui depois visitar uma casa de um dos alunos. Então eu senti a família como que envolvida dentro daquele processo. E aquele menino, nós estamos vivendo um período meio, eu chamaria, conturbado, onde a droga está proliferando, e sobretudo o crack está se tornando um mal nacional, eu chamaria uma epidemia nacional. Então, essa convivência deste menino dentro de um centro tecnológico, como esse aí, e que ao mesmo tempo está dando a ele a possibilidade de ele se profissionalizar e sair daquela escola já com o emprego feito, cria dentro da família, eu chamaria um anteparo, um preventivo, para que aquela criança não queira ingressar naquele convívio que muitas vezes se torna coletivizado dentro dos bairros mais pobres. Então, eu diria que o Pronatec, apesar de ele não estar com tudo aquilo que foi programado, este ano seria 7 milhões de brasileiros que deveriam entrar para o Pronatec. Infelizmente, houve esse corte vertical e horizontal também na educação, foram 9 bilhões e 600 milhões. Isso, então, dificultou muito eu te chamaria dos passos qualitativos que a educação vinha dando. Mas eu acredito que a gente recuperará isso, se Deus quiser, dentro de um espaço bem curto. Se você me permite, Olavo, também, uma complementação, além do Pronatec, eu acho que existem hoje 3 importantes programas federais que tratam um pouco sobre a questão que você falou, sobre o desafio da inserção das tecnologias no país. Um é o programa da Universidade Aberta do Brasil, que oferece cursos de graduação, formação de professores, de pós-graduação, utilizando a educação à distância e, principalmente, montando no país uma rede de universidades públicas que ofertam, por meio da EAD, um curso de graduação gratuito e certificam os alunos, interiorizando o ensino superior no país, porque nós sabemos que esse ensino superior ele está concentrado nos grandes centros, ele está no litoral do Brasil, por todo esse processo histórico de colonização que nós vivemos. O segundo programa é chamado de ProInfo, que é o programa de informatização das escolas públicas. Esse é um instrumento público muito importante, não só no campo educacional, mas também no campo da inclusão social, porque ele insere dentro das escolas públicas brasileiras laboratórios de informática, acesso à internet, etc. E por último, um programa mais recente também do governo federal, que são os pactos. Nós temos hoje o Pacto da Alfabetização na Idade Certa, onde o governo capacita professores para alfabetizar e melhorar o trabalho de alfabetização com as crianças, também tratando sobre questões tecnológicas, sobre a língua portuguesa, a matemática. E o segundo, que é o Pacto pelo Fortalecimento do Ensino Médio. Então, nós temos hoje no Ceará mais de 15 mil professores em todas as 765 unidades escolares que fazem um curso de capacitação, que estudam temáticas voltadas para o ensino médio, as componentes curriculares, e tudo isso mediado com encontros presenciais, com encontros formativos dentro da escola, mas também através de um ambiente virtual, através de videoaulas que estão disponíveis na internet. Então, esses são exemplos muito claros, né, e edificados de políticas públicas e programas que mostram as potencialidades que essas tecnologias têm para a educação. Inclusive, é um caminho para a inclusão digital, tanto do aluno como do professor. Viu, Olavo, o Tiago apontou algo que eu acho muito relevante. É a interiorização e a democratização. O ensino digital, a tecnologia, realmente democratiza. Porque outrora, vamos pensar um pouco, você se recorda do seu primeiro celular? Aquele tijolo desse tamanho que você quase não podia levar? Eu me recordo que era um verdadeiro
sacrifício andar com o celular, né? É verdade. E hoje o celular é um computador que você tem na mão, né? Então, o que nós temos é que hoje, você viu que no Ceará, no Brasil inteiro, nós estamos pessoas há que têm 2, 3 celulares. E o celular hoje tornou-se democratizado. E tornou-se acessível à classe, digamos, mais pobre. Que eu acho que essa democratização do ensino, a inserção do digital, essa escola à distância, essa participação, eu acho que isso que é fundamental para nós alavancarmos o nosso desenvolvimento. Porque muitas vezes o aluno só tem acesso à internet, computador, tablets na escola, né? E em casa ele não tem. Na minha opinião, neste momento a escola se torna o mais importante espaço para, o padre falou agora desse momento, essa palavra, democratização do acesso às tecnologias digitais, não é isso, padre? Certo, isso é que eu acho que é fundamental para um país de dimensão continental como o nosso e com as diferenças que eu chamaria de classes sociais, né? Infelizmente, nós ainda temos uma grande massa de pessoas que não têm acesso, por exemplo, a informatização do que nós chamamos o EJA, né? O adulto que não foi alfabetizado em tempo hábil e que não teve acesso, digamos, aos currículos normais, ele pode ter acesso ao ensino superior através desse programa. Então, esses programas, aos poucos, nós não vamos dizer que eles estão, todos eles, funcionando normalmente, mas eu estava escutando a Mary Jane, que veio agora de Ontário, e eu achei muito interessante ela frisar que tudo tem um começo. Ela não começou colocando, como ela disse, que hoje são 85% dos meninos que saem do ensino médio e ingressam naturalmente dentro das universidades, das faculdades, mas ela disse que no começo eram 10%, hoje são 85%. E eu acredito que nós vamos ter, com esta democratização, o ingresso dentro da faculdade e da formação, porque o problema não é só entrar dentro da faculdade, porque existe faculdade e faculdade. Eu faço essa distinção porque eu fui professor de faculdade durante 30 e tantos anos. E eu senti que lá no final, quando eu estava já quase próximo à minha aposentadoria, é que o nível dos alunos estava caindo. Quer dizer que ele era um menino, logo eu dava aula no expediente noturno, e eles diziam que não tinham tempo de estudar. Porque não é só o professor que ensina, o professor também aprende. Ele está ali para aprender. E quando eu exigia dele, por exemplo, que um texto tal, eu sou colega do Tiago, eu sou psicanalista também, viu, Tiago? A minha formação foi toda na Alemanha. E eu fiz mestrado e doutorado também na Alemanha. Você sabe disso porque o seu pai deve se lembrar de mim. Com certeza. Durante o período que estive lá. E, por sinal, eu tive pessoas de sua família que foram meus clientes, né? Então, o que ocorre é que eu percebi que muitas vezes o menino vinha. Eu tive um exemplo que é interessante para vocês dois e para o Olavo, uma menina de Camusim. Eu me recordo desse fato. Acontece que eu estava começando a aula, eu estava dando psicologia de adolescência, psicologia evolutiva. A menina tem uma síncope, né? E eu então fiquei apreensivo e tal, me aproximei, peguei no pulso dela e tal. Eu disse, me dá ali um Guaraná Del Rio, né? Esse é sobralense. Deu o Guaraná Del Rio. Quando ela acabou de tomar o Guaraná Del Rio, ela voltou, né? Aí eu disse, chamei depois, em particular, disse, meu filho, o que é que houve? Eu sou de Camusim, eu trabalho numa loja, eu saio de lá às 3 horas, chego aqui 6 horas, e eu nem almocei e nem jantei. Então era uma hipoglicemia que ela tinha, né? Então são realidades que a gente tem de olhar dentro das nossas universidades, sobretudo as universidades públicas. Naquela época,
E a uva ainda continua sendo, e eu tive o privilégio de olhar dois aspectos, o da educação e da saúde. O da saúde, que eu dirigi a Santa Casa durante 32 anos, eu via que as pessoas muitas vezes chegavam com sintomas que não eram doenças, eram anemias, que podiam ser tratadas perfeitamente em casa. Quando eu fui fazer uma visita ao Canadá, eu fui a convite do governo canadense, então eu aprendi algo que eu apliquei na Santa Casa. É o que ele chama de InfoSaúde. Era a informação, alguém está doente, telefona e nós temos um tipo de anamnese que a gente faz do pedido da pessoa. Eu estou com dor de cabeça. Essa dor de cabeça você tem frequentemente ou teve só a primeira vez? O que é que você tomou? Eu tomei tal remédio. Passou? Então repita. E a pessoa não ia para digamos, o centro de saúde, nem chamava o Sandu, nada. Então, eu criei 6 enfermeiras competentes que faziam a primeira abordagem. E agora eu converso com o Sérgio Oliva. Qual a importância da internet, Sérgio, para o artista? Olha, como falando popularmente, é a mão na roda, né? Porque a gente, através da internet, tem a possibilidade de a gente divulgar o nosso trabalho, não só de trabalho que a gente faz na noite, mas também os trabalhos autorais, né? Divulgando disco, shows, convidando os amigos. E, para mim, o Facebook é uma ferramenta muito importante. Vamos de música. Vamos, então. A esquina do lugar, de Brasília a Xangri-Lá, em qualquer distância, do horizonte singular. Onde mora agora, que o dia foi embora, tudo vira espera, se procura em mim. Respostas que nem sei dizer, mentiras que nem sei contar. Quem sabe a noite possa esconder pensamentos e sombras que vão ficar, que vão ficar. Reflete o bem-querer pelo espaço infinito, deixa o coração pulsar, vem cuidar de mim, que o teu tempo mude, muito mais que tudo, esse medo absurdo que sufoca em mim. Respostas que nem sei dizer, mentiras que nem sei contar. Quem sabe a noite possa esconder pensamentos e sombras que vão ficar, que vão ficar. O programa Entre Ideias vai para um rápido intervalo e voltamos já já.